Meu boa tarde a todos os senhores e senhores. Em havendo quórum regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu quero saudar aqui o deputado José Milton Schaeffer, que é autor de uma proposição que será apresentada aqui pelos diretores da Secretaria da Agricultura, pelo Jairo Henck e também o Léo Crote. Sejam muito bem-vindos aqui. Quero saudar os colegas deputados que estão online, deputado Vondei Weber, deputado Napoleão Bernardi, deputado Edilson Massoco. Inicialmente, eu coloco em discussão a ata da 5ª reunião ordinária previamente encaminhada aos gabinetes. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sinopse das correspondências e outros documentos recebidos. Recebemos moção de apelo número 02/2024 da Câmara Municipal de Bom Jesus do Oeste, na qual pede esforço objetivando a aprovação do PL que dispõe sobre o amparo à circulação das máquinas agrícolas em rodovias estaduais. Moção número 07/2024 da Câmara Municipal de Maravilha, igualmente também pedindo a aprovação do projeto 214/2024. E também moção da Câmara Municipal de Bandeirantes, no mesmo sentido. E moção também do município de Caibi, objetivando a aprovação da matéria que dispõe sobre a circulação de máquinas agrícolas no trânsito. Ofício número 019/2024 da Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira, a BAVAR, que vem respeitosamente solicitar o apoio e a colaboração na equiparação do preço vigente em relação às taxas de importação para que sejam iguais ao do Paraguai. Por exemplo, obtendo assim um mercado competitivo e, consequentemente, contribuir para o escoamento da fruta, além de tornar a exportação uma opção viável para os produtores. E também a carta número 07/2024 da Associação Brasileira dos Bananicultores de Luiz Alves, que vem solicitar o apoio e colaboração para que os preços de importações vigentes sejam equiparados ao do Paraguai, tornando-se mais competitivo. Esses dois documentos que chegaram aqui, que nós vamos levar ao encaminhamento da Comissão de Agricultura do Congresso Nacional e da Frente Parlamentar da Agricultura, no sentido que faça esse intercâmbio junto ao governo federal e ao Itamaraty, para que nós tenhamos a mesma taxa tributária da exportação da banana que o Paraguai. A nossa taxa é 25 centavos por quilo de banana, mais caro do que a taxa que tem o Paraguai. Daí nós perdemos muita competitividade na exportação. Ordem do dia. Discussão e votação do requerimento. Requerimento de autoria do deputado Altair Silva, requerendo a realização de encontro técnico municipal de Arroio 30, visando debater sobre a cigarrinha do milho com representantes dos produtores de milho do Estado, bem como autoridades no tema. O presente requerimento está em discussão. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nós temos agora a discussão e votação dos pareceres. Então, aqui nós temos a sugestão do coordenador das comissões para que nós possamos passar diretamente a... Ele vai relatar?
Acabou de chegar aqui. Tranquilo. Mas vamos fazer o seguinte, até para que o deputado possa já dar sequência, nós temos, eu posso até para que Vossa Excelência se inteira, eu posso só inverter, eu tenho aqui um projeto para relatar também. Pode ser? Pode ser agora? Então, eu passo para o deputado Camilo Martins, para relatar o PL 0329/2023, de autoria do deputado Lucas Neves, que altera a lei número 18.512 de 2021, que institui o programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina. A palavra está com Vossa Excelência, deputado Camilo Martins. Obrigado, presidente Altair. Cumprimentar os nobres colegas deputados que se fazem presente aqui, cumprimentar os deputados que estão de forma online. Eu tenho para relatar nessa tarde aqui, junto à Comissão de Agricultura, o projeto de lei 329/2023, de autoria do deputado Lucas Neves, que pretende alterar o artigo 2 da Lei 18.152, que institui o programa Jovem Agricultor no Estado de Santa Catarina, para incluir dentro das modalidades de operações subsidiadas pelo Estado o custeio de despesas com alimentação e o deslocamento para a participação da capacidade técnica do jovem agricultor. Essa proposição foi analisada na Comissão de Justiça, onde foi aprovada pelos membros. Em seguida, a matéria seguiu a Comissão de Finanças, onde, após a realização de diligência ao Poder Executivo, também restou aprovado. Na sequência, a matéria foi encaminhada a esta comissão, onde foi designado o relator para análise do interesse público da medida almejada, na forma regimental. Esse é o meu relatório. Passa ao voto. De acordo com os dispositivos nos artigos 144, inciso 3º e 209, inciso 3º, ambos do regimento interno deste poder, compete a esta Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural analisar a proposição sobre os prismas de interesse público. Inicialmente, destacar que as questões sobre o ponto de vista da constitucionalidade e competência para a iniciativa, bem quanto aos aspectos financeiros, já restaram superados nas comissões de Constituição, Justiça e Finanças. No que respeita ao mérito, à vista da justificativa que acompanha a proposta, observe que esta busca assegurar o custeio das despesas com alimentação e deslocamento para que os jovens agricultores possam frequentar cursos de capacitação técnica relacionados à área agrícola. Como bem pondera o autor da proposição, é necessário que os jovens agricultores tenham incentivos para permanecer na terra e lá produzir, evitando assim a evasão dessa população da área rural, situação que infelizmente tem sido uma realidade dos últimos anos. Desse modo, na esteira das ações previstas na Lei 18.152, que institui o programa Jovem Agricultor, tais como a concessão de financiamento para aquisição de maquinário, insumo e implementos agrícolas, mostra verdadeiramente útil e pertinente proporcionar a capacidade técnica do jovem agricultor. Destaque a propósito que, em sua manifestação na fase de diligência realizada pela Comissão de Finanças, a Diretoria do Cooperativismo e Desenvolvimento Rural da Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina afirmou que a maioria das ações apresentadas na proposição à resposta em exame já está sendo atendida através do programa de capacitação e de repasse de recursos da Secretaria da Agricultura e da EPAG. Dessa forma, conquanto a Secretaria da Agricultura tem se manifestado contrariamente à proposição, justamente por haver atendimento, ainda que parcial, entendo que a sua aprovação não contraria o interesse público, antes contrário, fortalece as ações que já estão sendo desenvolvidas e implantadas pelo órgão do Estado. Assim, ao que parece, a proposição vai exatamente ao encontro das ações já implementadas, dando-lhe suporte normativo mais fortalecido e duradouro. Ante o exposto, no que tange às pressupostos regimentais a ser observado no âmbito dessa comissão, eu voto pela aprovação do projeto de lei 329/2023. Esse é meu voto, presidente. Muito obrigado, deputado Camilo Martins. O projeto que institui o programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Santa Catarina, o PL 0329/2023, está em apreciação. Algum dos colegas queiram discutir? Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora eu passo a palavra para o deputado Volney Weber, que está online, para relatar o PL 0212/2023, de autoria do deputado
Maurício Scudilá, que altera a Lei número 18.624 de 2023. A palavra está com Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas deputados. Sempre uma grande alegria estar participando da reunião com a presença de pessoas ilustres da forma como aí se encontra, né? Muito bom isso. Muito bem. Eu tenho, então, aqui o relatório e voto, senhor presidente, do projeto de lei de número 212/2023. Do relatório, trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Maurício Scudilá, que altera a Lei 18.624/2023, que institui a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e adota outras providências, para incluir o fomento à sucessão familiar no campo. Projeto esse é muito importante, uma vez de que tudo no campo começa. É lá que nós temos o homem do campo que não tem domingo, não tem feriado, não tem hora extra e também não tem férias. E é no frio, na chuva, no sol, enfim. Mas buscar aí o fomento do incentivo ao jovem permanecer no campo, fazendo com que tenhamos a sucessão dos nossos pais, dos nossos avós. Uma vez não acontecendo isso, vamos ter as nossas propriedades, principalmente as pequenas, vazias. E com isso, meu amigo, não teremos lá na frente nem o café, muito menos o almoço e muito menos ainda a janta, porque é dali que vem. Não existe escritório sem a terra, sem o campo, sem a produção. Então, sendo assim, esse projeto de lei, ele for admitido por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, bem como na Comissão de Finanças e Tributação. Então, ato contínuo, ele veio para a nossa comissão, o qual aqui fui designado como relator, e vou fazer o meu voto, então. Pela importância desse projeto, compete, então, a esta comissão pronunciar-se acerca do interesse público da matéria trazida no escopo do projeto de lei, qual seja para incluir o fomento à sucessão familiar no campo na Lei 18.624 de 2023, que institui, então, a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo. Da análise dos autos, no âmbito dessa comissão temática, eu constato que a proposta em apreciação reveste de relevante interesse público, na medida em que incluir o fomento à sucessão familiar no campo. Ante o exposto, então, voto no âmbito dessa Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, uma vez que, atendido o interesse público tutelado pela aprovação do projeto de lei de número 0212/2023. Era isso, senhor presidente, pela aprovação. Muito obrigado, deputado Wanderlei Weber. A presente matéria está em discussão. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu tenho um projeto para relatar aqui. O projeto de lei, Eu tenho um projeto de lei número 02/29, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que reconhece o mel produzido em Santa Catarina como de relevante interesse econômico e social. O presente projeto de lei já tramitou nas comissões aqui na Casa e reconhece o mel produzido em Santa Catarina como de relevante interesse econômico e social. O melhor mel do mundo, sem dúvida, tem uma relevância econômica e social. E, segundo o autor, a apicultura desempenha papel fundamental na agricultura, gera emprego e renda para milhares de produtores rurais e suas famílias, além de contribuir para a diversificação da produção agrícola, a preservação ambiental e a sustentabilidade. Vou direto para a votação.
né, com efeito da medida que o autor visa o projeto de lei, né, que incentivando a atividade econômica, e ante o exposto dessa Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, reiterando estar configurado o interesse público quanto à norma material almejada, com fundamento nos artigos 144, 3º e 209, inciso 3º do Realés, que apresento o voto pela aprovação do projeto de lei 0, número 29/2024. O presente projeto está em discussão. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Agora, nós temos um requerimento a esta pauta, né, que de autoria, e eu consulto os senhores deputados se posso colocar o requerimento a esta pauta. Em havendo concordância, eu coloco o requerimento número 154/2024, de autoria do deputado Fabiano da Luz, requerendo a realização de uma audiência pública a ser aprovada por esta comissão para debater a reestruturação e o fortalecimento das empresas públicas agrícolas em Santa Catarina, tendo como local a Assembleia Legislativa, no plenarinho deputado Paulo Stuart White, a ser realizado no dia 10 de julho, às 10 horas, nessa cidade. O presente requerimento está em discussão. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora, eu passo a palavra, passo a palavra ao deputado José Milton Schaeffer, que é autor do requerimento número 115/2024, que foi aprovado por esse colegiado, convocando a Secretaria da Agricultura, para falar sobre o programa Leite Bom Santa Catarina, e aqui estão o engenheiro agrônomo, o Jairo Henk também é engenheiro agrônomo? Oh, eu fiquei sabendo agora. Que bom, meus parabéns. Te conheci como prefeito de Itapiranga, não sabia que Vossa Excelência tinha o curso de agronomia também, meus parabéns. E o engenheiro agrônomo Léo Couto também, nosso amigo, diretor de Cooperativismo e Desenvolvimento Rural da Secretaria da Agricultura. Antes, porém, quero também registrar aqui a presença do nosso deputado Praz, do Alto Vale do Itajaí, que nos honra com a sua presença aqui nesta reunião da Comissão de Agricultura. Ele que substitui o deputado Padre Pedro aqui, e você está cumprindo o papel também em defesa da agricultura. Deputado Zé Milton, passa a palavra para Vossa Excelência, depois você passa a palavra para os colegas da Secretaria da Agricultura que aqui estão. Deputado Altair, em seu nome, quero cumprimentar aqui todos os colegas deputados, cumprimentar muito especialmente o Léo Croce e também ao Jairo, que aqui representam a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, em nome representando aqui o secretário Valdir Colato, a quem eu agradeço o atendimento a esse convite feito por intermédio da Comissão de Agricultura, por interveniência do nosso deputado Altair Silva e de todos os demais deputados, dada a importância e a relevância que o setor leiteiro tem na economia de Santa Catarina, numa cadeia produtiva que é muito rentável para o Estado, tanto social como econômico e também ambientalmente. Dado também aos fatos acontecidos com essa cadeia recentemente, com a importação de leite de outros países, que derrubou em mais de 30% o preço do mercado interno catarinense para o produtor, também as questões climáticas, que estão causando perdas enormes a esse setor há mais de um ano. Quando não é uma estiagem, Jairo, é uma enchente, é um granizo, e a produção leiteira ela é uma indústria de céu aberto. Não tem para onde correr. E o produtor tem passado por um momento muito grande. O governo do Estado e a Secretaria da Agricultura, sensível a isso,
criaram um programa, né, para apoiar o produtor nesse momento, senão não consegue voltar. Aliás, nós já tivemos em Santa Catarina 70 mil famílias produtoras de leite. Hoje temos 23 mil. A produtividade tem aumentado, a tecnologia também, mas muitos deixaram o setor e muitos estão deixando nesse momento. Portanto, esse programa lançado pelo governo do Estado, ele é um programa muito pertinente, que vem num momento estratégico para ajudar o agricultor. Sabemos de toda a agilidade que houve, mas também ficamos preocupados com a demora na implementação dele, com que mais pessoas, muitas vezes, não tendo condição de manter o seu plantel, acabam deixando esta atividade, que ela é tão importante para o nosso Estado. Por isso, fizemos um convite, através da Comissão de Agricultura, para que a Secretaria da Agricultura pudesse trazer ao conhecimento desta comissão temática todas as questões referentes à implementação, os valores a serem investidos e a forma como o agricultor pode acessar o crédito, bem como o crédito disponível, né, e todo o investimento que o Estado planeja fazer nos próximos meses para salvar o setor leiteiro catarinense, que, além da queda de preço, tem sofrido com as questões climáticas muito fortemente. Então, minhas palavras são essas, e, obviamente, que as pessoas hoje, tanto o Jairo quanto o Léo, que é diretor da Secretaria da Agricultura, podem nos trazer as informações e aí debatermos os assuntos aqui pertinentes a esse tema. Boa tarde a todos, deputado Altair, deputado Zé Milton, deputados que nos acompanham online, né, deputado Praz, deputado Camilo. Em primeiro lugar, trazer uma saudação especial do secretário Colato, né, que, por uma razão de outros compromissos já agendados, não pôde se fazer presente, mas gostaria, né, de estar aqui também com os senhores. Então, nos designou, né, a mim e ao Jairo, para que estivéssemos aqui, então, trazer as informações e poder contribuir com a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural para, então, explicar e apresentar o programa que foi lançado, que está em execução, e tirar dúvidas e discutir aqui com os senhores questões, então, que possam esclarecer e informar melhor de em que situação, em que pé está, então, o desenvolvimento do programa, né? Eu peço, então, à assessoria que eu trouxe uma apresentação, gostaria que fosse rodada, para que a gente possa, então, em cima dessa apresentação, então, fazer as nossas... tirar as dúvidas e mostrar os dados que tem. Então, como é do conhecimento dos senhores, eu até vou reapresentar os dados lá que foram usados, e o deputado Altair, né, o deputado Massoco, estiveram lá em Concórdia quando o programa foi anunciado, para que a gente, então, relembre alguns pontos, porque, além de questões ligadas à Secretaria de Agricultura, o programa anunciado contempla outras ações também, especialmente no âmbito da Secretaria da Fazenda. Então, essas medidas para apoiar, então, o setor, ele contém 3 ações no conjunto, né, para que, como bem colocado pelo deputado Zé Milton, né, o setor enfrenta dificuldades, o setor é importante para o Estado, tem um número significativo de produtores envolvidos, de famílias, não só economicamente, mas tem uma importância social muito grande, muito expressiva. Afinal, 22 mil famílias, mais de 22 mil famílias, têm na atividade leiteira a sua principal fonte de renda, a principal atividade econômica, então dependem, e esses 22 mil famílias representam um número significativo de pessoas, né? Daria para fazer uma por cima, no mínimo 100 mil pessoas que dependem dessa atividade. Então, pensando nisso, então, e, logicamente, o deputado Massoco, o deputado Altair, participaram durante o ano passado de algumas reuniões que teve com a bancada do Oeste, né, deputado Altair, onde esse tema foi levantado e, na realidade, foi um também dos responsáveis, digamos assim, para que esse programa, para que essas ações fossem propostas pelo governo do Estado. Então, junto com a Secretaria da Fazenda, junto lá com o secretário Colato, lá na Secretaria, então, se construiu esse pacote de medidas, né, desse programa, com essas 3 ações,
que a gente vai procurar, então, explicar agora. A primeira ação, inclusive, que já está em vigor, né, através do decreto número 615, de 7 de junho de 2024, né, quando foi publicado no Diário Oficial, que trata dessa questão dos incentivos fiscais para a importação do leite, né, que também foi um assunto bastante levantado, bastante importante. Então, através desse decreto, ele suspende a importação de leites com incentivo fiscal, ou seja, o decreto ele aumenta e estabelece impostos, taxas para que o leite, principalmente o leite em pó e leite condensado, né, principalmente produtos derivados também e queijos, né, leite em pó e queijos sejam tributados igualmente à tributação que é feita do produto nacional, né? Ter uma ideia, o leite em pó e o queijo tinham uma taxa de importação de 1,4%, né? E hoje ele equipara, e como são produtos da cesta básica, a taxa máxima é 7%, né? Então, por esse decreto, passou então a igualar a mesma taxação do produto nacional. Esse decreto já está em vigor desde o dia 7 de junho, conforme publicado no Diário Oficial, né? No conjunto, o anterior, ele não tem um custo efetivo para o Estado, por isso que ele não está nesse pacote, nessas ações que envolvem recursos, né? Então, como foi anunciado lá, o programa... Não pode votar? Mas não, pode ir lá nos 300. Mais um para frente. Opa. Esse. Então, o conjunto do programa que foi anunciado representa 300 milhões de reais, né, dividido, lembrando bem que são 2 ações e cuja execução deverá ocorrer durante 3 anos, né, ou seja, iniciando agora em julho, que é 1º de julho, conforme vai ser mostrado também depois, envolve 2 ações, né? A primeira, lembrando assim, então, esses 300 milhões, como é que está dividida a sua aplicação? 150 milhões no primeiro ano, entre julho de 2024 e julho de 2025, depois 100 milhões entre julho de 2025 e junho de 2026, e os 50 milhões entre julho de 2025 e junho de 2027, né? De 2026 e 2027. Então, somando, dá os 300, totais de 300 milhões, que representa o programa. Quando já foi discutido, principalmente com a bancada do Oeste, né, deputado Otair, inclusive o secretário da Fazenda, o secretário Colato, inclusive colocaram, que quando esse programa foi apresentado ao governador, ele, sensibilizado, tá, surgiu, mas só que ele meio que assim, botou uma condição, né? Que do volume, na época ainda não se tinha valor definido, mas que desse volume que fosse resultante do programa, 50% do valor teria que ser em apoio direto ao agricultor e 50% como incentivos fiscais, né? Isso já foi uma condição quando se iniciou a discussão do programa. E assim também, então, o programa foi definido, né? Então, a segunda ação... que eu falei, a primeira, então, foi decreto, a segunda, que envolve, então, 150 milhões de reais em incentivos para a agroindústria da cadeia de produção de leite, né? E sempre lembrando, são em 3 anos. Para essa iniciativa, o governo deverá encaminhar nos próximos dias um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, né? E porque, na verdade, surgiu de dentro da discussão aqui no Parlamento dessa proposta, né, que foi construída, inclusive, com participação do Sindileite e de outras entidades, né, mas com a participação dos senhores deputados, e também, então, trazer de volta para a Assembleia, para que a Assembleia, então, analise, né, essa lei que concede, então, esses incentivos fiscais para a agroindústria no valor de 150 milhões, distribuídos também dessa forma, né? Então, 75 milhões nos primeiros 12 anos, ou seja, de julho desse ano para junho do ano que vem, mais 50 milhões nos outros 12 meses, né? 25 a 26,
e 25 milhões entre julho de 2026 a junho de 2027. Né? Então, esse proposta ele ainda não está em vigor, mas sim, ontem, inclusive, a gente esteve na Secretaria da Fazenda e tem informações, o projeto de lei está sendo elaborado e nos próximos dias deverá ser encaminhado, então, aqui para essa casa, para que possa ser analisada pelos senhores. Né? A terceira ação, então, é aquela outra parte, os outros 50%, né, do valor que apresentei antes, 150 milhões, e ele institui duas ações dentro dessa terceira, ou 2 programas. Né? Então, um chamado Pronamp Leite SC e o outro Financia Leite SC. Né? Por esses programas, se pretende atingir mais de 7 mil produtores, né? Beneficiar mais de 7 mil produtores, e esses 2 programas estão vinculados à execução e à responsabilidade da execução pela Secretaria da Agricultura. Né? Então, eles estão distribuídos da seguinte forma. Né? A primeira linha é a linha dentro do Pronamp, então, e os programas do Pronamp, que a gente chama, são programas de subvenção de juros, né? Ou seja, serão enquadrados ou poderão ser enquadrados financiamentos que os agricultores tomarem na rede bancária ou no sistema cooperativo, né, no valor de até R$100 mil, do qual serão pagos juros até 5%. Né? Claro que se, por exemplo, hoje na linha do Pronaf, o juro está na faixa de 4,5%, então, logicamente, vai ser 4,5%. Né? Mas um outro, por exemplo, nessa linha, poderão ser enquadrados, além dos produtores, vamos dizer assim, os pronafianos, né, aqueles produtores com DAP ou que se enquadram no CAF, né, no Cadastro de Agricultura Familiar, e também os produtores enquadrados no Pronamp, ou seja, os médios produtores, né, que, segundo os dados de enquadramento, o produtor do Pronaf é até R$500 mil de renda e mais outros parâmetros, e o produtor médio é até 3 milhões de renda, né, para ele se enquadrar. Então, esses 2 grupos de produtores se enquadram nessa linha do Pronamp Leite. Né? Então, o valor de enquadramento é até R$100 mil, para clarear um pouquinho. Então, se o agricultor financiar 50 mil, enquadra 50 mil. Se ele financiar 200 mil, enquadra 100. Esse é o limite de enquadramento do qual serão pagos a subvenção de juros. Né? E por esse programa, então, nós prevemos atender em torno de 5 mil agricultores, né, que forem tomar esse financiamento. Logicamente, a preferência assim, é pelo produtor do Pronaf, né, enquadrado no Pronaf, por ser o agricultor que tem as maiores dificuldades, né, aquele pequeno produtor que continua enfrentando, né, dificuldades maiores na produção. Por esse programa, então, se pretende investir 67,5 milhões de pagamento de juros, né, durante esse período, né, e durante a vigência do financiamento. Então, se for 5 anos, é 5 anos, ou se for custeio, investimento, normalmente são 5 anos. Né? Se espera, então, poder alavancar, ou seja, fazer com que o agricultor possa investir. Se captar, se fosse todos 100 mil, isso representa uma alavancagem de 300 milhões de reais no setor. Ou seja, 300 milhões que os agricultores vão captar na rede bancária, na rede dos sistemas cooperativos de crédito, para fazer investimentos na sua propriedade. Esse programa já foi aprovado, né, pela resolução número 11 de 2024 do CD Rural, como é por lei, né? O deputado Altair conhece bem, todos os programas da Secretaria da Agricultura precisam ser submetidos ao CD Rural, conforme define a lei agrícola, né? 76 de 92. Então, todos os nossos programas, todas as ações passam pelo crivo, pela resolução do CD Rural. E assim foi feito, então, logo depois que foi anunciado o programa, nós submetemos ao CD Rural, que aprovou, então, os termos desse programa, que é o Pronamp. O segundo é
então, ou Financia Leite SC, né? Que é uma das linhas que a secretaria atua, né? Lá, coordenado lá pela diretoria na qual eu faço parte, que é da linha de financiamento, né? Então, dentro da, se senhores entenderem, dentro do FDR, nós temos, na verdade, 3 linhas, né? Uma que é o Programa Terra Boa, outra linha de subvenção de juros, que é o Pronamp, que foi batizado agora assim, né? E o Financia Leite, que são financiamentos concedidos aos agricultores e também aos pescadores, né? Jovens, e antes, inclusive, foi, né, submetido aí um projeto de lei que trata da questão de jovens, que podem acessar, então, jovens e mulheres também, né, de financiamentos concedidos diretamente pelo FDR, ou seja, com recursos do FDR e outros aportes de recursos, do qual nós temos... do qual nós temos, então, várias linhas de financiamentos, né? Então, além desse que eu vou falar agora do leite, nós temos outros programa de água, né, deputado Altair? Assim como o programa Reconstrói, várias linhas que atendem, então, esses financiamentos. E são recursos tanto do FDR, né, do fundo, porque são financiamentos e o agricultor, o agricultor devolve esses recursos e esses recursos vão fazendo parte do fundo, né? Então, que é um fundo rotativo e ele volta, nós reemprestamos para o agricultor poder investir em sua propriedade. Então, por esse programa, nós prevemos o investimento, então, de 82 milhões e meio de reais, que está dentro daquele dos 150, né, que foram destinados para a Secretaria da Agricultura. Então, são investimentos, financiamentos a serem realizados para os agricultores poderem investir em melhoria no sistema produtivo, né? Deixando, então, bem claro, como sempre foi falado, todas as linhas de financiamento que se enquadram no Financia, eles se destinam a investimento, né? Nós temos, junto com a IPAGRE, discutido, porque a IPAGRE é que operacionaliza esses programas lá com os agricultores, lá nos municípios, né, onde os agricultores devem, então, buscar, discutido para que os financiamentos, os projetos fossem direcionados preferencialmente em investimentos que visam melhorar a produtividade, né? Melhorar a qualidade do leite e a questão de redução de custos, né? Por exemplo, pela implantação de pastagens, implantação de sistema de produção de leite a pasto, né? Que isso leva uma redução no custo. Então, já é uma forma. Ou, assim, pegando um exemplo, o agricultor, a atividade leiteira, ela tem um consumo alto e um custo alto com energia elétrica, né? Então, por exemplo, o agricultor que tenha isso possa lá implantar um sistema fotovoltaico, né, de geração de energia, e com isso ele vai ter redução no seu custo de produção. E assim com outros equipamentos também que possam trazer, melhorar a qualidade do leite, né? Ou mesmo aquele produtor pequeno, né, possa aumentar a sua produção pela compra de animais ou outros investimentos no sentido de melhorar a sua produção, aumentar a produtividade, mas também junto com a redução de custos, né, da produção. Então, o agricultor pode fazer um financiamento, então, via FDR até R$40 mil, né, que assim, a regra geral dos programas de financiamento, e sendo que esse valor ele pode ser pago em até 5 anos, né, em 5 parcelas, sem juros, né, e tem 30% de desconto. Então, isso, no total, então, o agricultor já na parcela, já tem 30% de desconto. Então, o agricultor que fizer um financiamento de 40 mil, né, vai pagar em 5 anos, 8 parcelas, 5 parcelas de 8 mil, mas vai ter 2.400 de desconto, né? Então, seja no 30% de desconto, vai ter 12 mil
de desconto no final dos 5 anos, né? E esse também vai permitir, como, né, deputado Altair, como retorna esse recurso para o FDR, ele vai ser reaplicado nos anos seguintes. Isso significa que esse valor de 82 milhões e meio previstos, ele possa ser um valor maior, porque ele volta para o fundo já a partir do ano, vamos supor, o valor, os financiamentos que foram feitos, e o programa já começou, a partir do do começo desse mês, já está em operação. Então, os financiamentos que entrar em vigor a partir de julho, o agricultor já paga a primeira parcela em julho do ano que vem. Esse dinheiro já volta assim, para o FDR, ele pode ser reinvestido. Então, na realidade, o valor representa um valor bem maior, vamos dizer assim. Os 82, eles têm um aumento de 70%, né? Porque tem 30% de desconto. Nos 5 anos, retorna mais 70% em cima desse... Ou retorna 70% desse valor que pode ser emprestado de novo. Né? Se pretende... Opa, voltou lá. Se pretende, então, com isso, dá para... Se todos os agricultores fizerem R$40 mil de financiamento, dá para atender 2.200 produtores. Logicamente que a média ela fica um pouco abaixo dos R$40 mil, então dá para atender 2.500 produtores, um pouco mais. Com o retorno, no fim, dá para atender bem mais, né? Dá para atender praticamente o dobro desses produtores. E, da mesma forma, como lá na questão do projeto de lei que deverá ser encaminhada, a questão do incentivo fiscal, nós temos que também ter bem claro, conforme foi anunciado o programa, de que ele tem duração de 3 anos. Né? Então, no primeiro ano, nós teríamos disponível 75 milhões, seja para financiamento, seja para pagamento de juros. Né? 50 milhões no segundo ano e 25 milhões para o terceiro ano. Então, como é que se deu para iniciar o programa? Então, o que nós iniciamos? É o primeiro semestre, né? Porque são 3 anos, seriam 6 semestres. O primeiro semestre, que pega, na verdade, é o segundo semestre desse ano, nós, junto com a Secretaria da Fazenda, então, acertamos e foi liberado a metade do valor do primeiro ano. Né? Até porque, no primeiro ano, nós não teremos desembolso ainda com o programa, com o Pronamp, porque o agricultor ele paga a sua parcela num ano depois do financiamento. E como os financiamentos vão começar a partir de julho, ele só vai pagar depois de julho do ano que vem. Daí, quando nós também teremos o compromisso de pagar a subvenção de juros. Então, daria para investir esses 75 milhões no financia no primeiro ano. Aí, no ano seguinte, esse valor... claro, daí entraria a parcela de juro, mas ano que vem, por exemplo, no primeiro semestre, representa um valor pequeno de juro, porque ele se dilui em 8 anos. Né? Então, só para deixar assim bem marcado que seria essa distribuição nos 3 anos, que não é no primeiro ano e não tem os 150 milhões disponível já imediatamente nesse primeiro ano. E aí, só para ter uma ideia, eu sei que a gente também tem recebido, né, os senhores certamente também receberam assim, contatos de agricultores ou de lideranças de que o recurso não é suficiente, a gente tem essa clareza também, mas por isso que eu fiz questão de mostrar a distribuição anterior. E então, nós fizemos uma distribuição de cotas para que os municípios pudessem atender. Ali está a distribuição de cota por região, né? Então, essa é a distribuição, por exemplo, das cotas do Pronamp, né? Ou seja, e aí, só para mostrar ali, cada R$100 que for enquadrado num financiamento, o agricultor vai receber 22.500 de juros. Essa é a subvenção que representa os 5%. Né? Então, tendo uma cota de 50 milhões, dá para atender em torno de 800 projetos, ou seja, 800 agricultores podendo ser beneficiados. Esses 50 milhões é para esse primeiro ano, tá? De julho até julho do ano que vem.
Não, agora, para esse ano, no primeiro semestre desse ano agora. Tá? A partir de julho, porque foi anunciado o programa de julho e, na verdade, porque hoje o sistema financeiro, o Plano Safra começa em 1º de julho, né? Está terminando. Então, hoje o sistema financeiro dispõe de poucos recursos para já. Mas os agricultores já estão encaminhando projetos para se enquadrar. Então, e como é que nós fizemos a distribuição das cotas? Né? Elas foi feito com base no número de produtores que constam no cadastro da SIDASC. Né? Todos os produtores de leite precisam ter o cadastro, né? Os animais, a sua propriedade está registrada na SIDASC. Com isso, nós fizemos um levantamento, chegamos nos 22.680 produtores, que tem, eu trouxe um dado só para mostrar, que tem 1.010.000 cabeças, né? Matrizes lá de leite que produzem. Né? É o rebanho desses produtores. Então, nós fizemos ali a distribuição. Só para ter uma ideia, pegar o dado lá por exemplo, de São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste tem, a região lá tem 18 municípios. Com esse valor que está disponibilizado, eles têm possibilidade de fazer 130 projetos. Né? Então, para esse ano. Então, ano que vem tem mais um valor, então, para chegar naqueles números que falou. Então, essa é a distribuição da questão do Pronamp. Não financia, então, também, como é que nós fizemos a distribuição? A disponibilidade de recursos é 37,5 milhões, dá para atender uma média de 950 projetos. Né? Como eu falei antes, pagamento é por 5 anos, o agricultor tem 5 anos para pagar, sem juros, com 30% de subvenção, que representa, né, sobre os R$40 mil, 12% de desconto. 12 mil de desconto em cima do valor. Né? E ali, então, também a mesma distribuição por região, os 22.600, né, os 37,5 milhões de recursos distribuídos. Então, essa é a distribuição, então, que o recurso que cada região dispõe. Nas regiões que têm menos ali, até para nós possibilitar com que possam fazer alguns projetos, a gente até aumentou um pouquinho o valor, porque se pegasse, por exemplo, a região de Joinville e distribuísse o valor, daria nenhum projeto. Certo? Então, a gente, ao menos, aumentou um pouquinho o valor ali para ter alguns projetos para que cada região pudesse atender os seus produtores. Aqui só para lembrar que, além desse programa de leite, os produtores de leite também têm acesso a outros programas, né, da Secretaria da Agricultura. Além do calcário, né, porque o agricultor usa e planta, precisa do calcário, precisa corrigir o solo para fazer, por exemplo, a produção de silagem, né, para fazer o cultivo de milho. Tem os kits forrageiros, né, que envolve em torno de 10 milhões de investimentos da Secretaria por ano. Ali os 30 milhões, porque 3 anos, né? Assim como nos sementes de milho. O programa de sementes de milho, né? Inclusive o deputado Zé Milton esteve lá no lançamento do programa lá, Jacinto Machado, no começo do mês. Eles, em torno de 50%, 51% no ano passado, foi destinado para a produção de silagem. Deputado Altair. Então, só esse ano, então, nós fizemos uma média por ano, dá em torno de 17 milhões do valor do programa de sementes de milho, que também, na verdade, no final, beneficia também o produtor de leite. Né? Isso é o valor de subsídio. 51 milhões representam 3 anos. Em 3 anos, o valor de subsídio através do programa de semente de milho, né? Mais os 30 milhões do kit. Senhores, eram essas as considerações, né, que a gente tinha para trazer para os senhores. Estamos à disposição, né, para algum esclarecimento e também ouvir sugestões e melhores encaminhamentos que possamos dar ao leite. E só reforçando que o programa está em operação, né, começou no início do mês, então já até iniciar a operação, a Epagre, que é a operadora lá na ponta, junto dos agricultores, fez um trabalho de divulgação, de esclarecimento lá com os conselhos municipais, com as lideranças, com os agricultores, em alguns municípios fazendo, inclusive, inscrição, né, dos agricultores que tinham interesse para que pudessem, então, atender essa demanda e puderem os agricultores participar e serem beneficiados, então, pelo programa. Obrigado, César. O
Jairo. Bom, eu só queria complementar, primeiro saudar os senhores deputados, Altair, deputado Praz, né, substituto Padre Pedro, grande amigo, deputado Zé Milton, os nossos deputados que estiveram aqui, Camilo, e também os demais membros da comissão que estão online. Eu acho que a Assembleia fez uma pressão positiva no ano passado, entendeu? Com essa negociação de apoio à cadeia produtiva do leite. Foi muito positiva e resultou numa ação que nós já pretendíamos lançar no ano passado, né, Léo? E acabamos adiados pela enchente que nos assolou, né? Então, a enchente gerou uma preocupação maior no começo e acabamos, então, superando aquela fase, claro que ainda em processo de reconstrução, mas aí surge a demanda presente, que já estava em discussão, em apoiar a cadeia leiteira em função dos acontecimentos do ano passado em relação à tributação federal e essa questão de importar ou não importar, importando material e competindo com o nosso produtor. Então, isso gerou uma instabilidade. E faz muito bem a Assembleia em se preocupar com isso, faz muito bem o governador do Estado em se preocupar com isso. E, além daquilo que o Léo apresenta, então, como um programa assim, inovador, né, para os próximos 3 anos, né, digamos assim, ele se consolida, né, Léo? Porque ele vai ter um retorno de parte desses investimentos que vão retroalimentar, porque não vão ser todos os produtores que nós vamos alcançar agora. Não por falta de recursos, quem sabe, mas por falta até da capacidade do próprio produtor em fazer os investimentos. A nossa política é de investir para que ele possa progredir. Então, essa é a atenção nossa. Mas nós podemos botar um custeio ao fundo perdido. Sim, mas e aí eu fico rodando na mesma roda. Então, eu preciso criar alternativas novas ao produtor. Então, essa é a nossa visão enquanto técnicos e colaboradores. Políticos todos somos, né, deputado? Não por ter exercido cargos, mas políticos todos somos e temos que olhar a boa política. Então, assim, nós temos também outros programas dentro da Secretaria que merecem uma atenção legal. O primeiro deles é a consolidação do programa Leite Bom. Esse é um primeiro fato. O segundo fato é nós termos uma regularização fundiária e ambiental adequada no Estado. Nós ainda estamos devendo, nós somos exemplo em muitas coisas e nessa ainda estamos devendo. Não estamos com o dever de casa feito e nós precisamos fazer isso. E nós, na Secretaria, temos lançado esse desafio. Não é a responsabilidade da Secretaria da Agricultura, mas ela está cobrando a responsabilidade do poder público em resolver o problema de regularização ambiental das propriedades. CAR, PRA e CRA. E vamos lá, nós temos um ativo ambiental formidável no Estado. Do nosso agricultor, dos nossos técnicos, que ao longo dos anos, né, Milton, labutaram e fizeram uma transformação na paisagem rural do Estado. Então, nós temos um ativo ambiental muito bom e nós precisamos capitalizar esse ativo para o produtor receber o pagamento por serviços ambientais de uma forma ou outra. Não que o erário pague ele, mas nós temos um patrimônio ativo e que está sendo hoje considerado pela comunidade internacional muito presente. Acabei de sair de uma reunião com o cônsul da República Tcheca, com a nossa vice-governadora, e eles têm todo o interesse em comprar produtos catarinenses. É um país solidamente industrializado, com recurso no coração da Europa e que tem intenções de comprar produto nosso. E nós temos que abrir esses mercados ao nosso produtor, ao nosso agricultor. Mas aí eu digo mais, nós temos que potencializar aquilo que vai garantir o café, o almoço e a janta. É o homem no campo. Foi bem falado aqui pelo deputado Camilo. Nós precisamos garantir essa sucessão. E aí nós temos recursos do crédito fundiário, nacional e estadual, para fazer com que esse agricultor, esse filho do agricultor, compre a terra do seu pai, invista na terra do seu pai e possa garantir uma aposentadoria mais digna ao pai da família, que já está ultrapassado, digamos assim, no tempo de serviço, né? Porque nem todos podem labutar num trabalho árduo como é a agricultura depois dos 55 anos. E hoje nós temos um grande número de produtores na faixa de 50 a 60 anos. E nós precisamos renovar esse público. Nós temos que capacitar. Então, a aprovação do apoio ao jovem aqui hoje,
por Vossas Senhorias, Vossas Excelências, foi positivo. E aí investir recursos do crédito fundiário também para capitalizar a propriedade do nosso agricultor. Ou garantir uma aposentadoria melhor ao pai daquele sucessor, ou para propriamente reinvestir na propriedade e fazer ressurgir. Com os recursos que nós temos hoje, se nós somarmos 280 mil, que é o limite de crédito do crédito fundiário, com mais 40 mil do Financia Leite, né, Léo? E mais 100 mil que ele pode captar no banco, nós já temos 500 mil de aporte numa pequena propriedade para fazer um up de produção. Né? Então, são programas assim que vão se somando e vão consolidando uma estratégia boa de sequência da operação no campo, que é a que garante a vida nas cidades, especialmente nas cidades pequenas do interior. Sem agricultura, as cidades vão desaparecer no interior. Então, é uma preocupação nossa e esse capital humano, esse capital tecnológico precisa ser mantido e a preocupação dos senhores é justa, é louvável e eu quero parabenizar vocês. O nosso secretário Corrado pediu que transmitisse essa questão, esse apoio. Ele está hoje participando da Expo Super lá em Camboriú, né? Nós levamos aí 40 pequenos agricultores para expor seus produtos lá na Expo Super, numa exposição feira dos supermercadistas, né? E é muito importante abrir esse canal. E ele pediu que nós representássemos, eu e o Dr. Léo, nosso diretor, para atender às demandas dos nossos nobres parlamentares. E nós aqui estamos para isso, para atender tecnicamente e politicamente os anseios de vocês. Obrigado. Obrigado. Diretor Léo, quer fazer um complemento? Isso, só a gente tem tanta informação, a gente acaba deixando passar alguma. Mas só, além desses programas que anunciou ano passado, até em função das chuvas, foi anunciado um programa emergencial, né, de custeio, para atender a questão do custeio agropecuário. Então, nós já atendemos, nós temos mais de 10 mil processos em tramitação, já pagamos mais de 3 mil processos, né? Tudo bem, é uma ajuda de até R$ 1.500 para o agricultor, e desses projetos, deputado, boa parte, mais de 50%, é de custeio pecuário. Ou seja, uma grande parte dos produtores de leite já receberam também esse benefício, né? Isso por esse projeto, por esse programa, nós prevemos investir, apoiar até ano que vem mais em torno de 20 milhões de reais, né? Que foi aprovado. Então, também esse programa que nós chamamos de Pronamp Custeio Emergencial, né? E com relação a esse volume de recursos que foi disponibilizado, inclusive ontem nós tivemos uma reunião lá na Secretaria da Fazenda, lá com a Diretoria do Tesouro, de nós apresentamos uma proposta para eles, né? E então nós ficamos também de entregar melhor para eles e em breve conseguir fazer uma reunião com o secretário Cleverson para tratar desse assunto. E isso no sentido de que a gente possa dispor de um volume maior de recursos, né? Porque isso é importante. A gente tem as certeza, sim, sabe da necessidade que precisa mais recursos, da demanda que tem, inclusive dos colegas, né, da IPAG, que estão lá nos municípios, a gente sabe a dificuldade que tem. Às vezes ele tem uma cota e tem 10 produtores querendo fazer o projeto, né? A gente sabe dessa dificuldade e, por isso, nós estamos encontrando. O secretário Colato também tem buscado tratar desse assunto, visando o aumento da disponibilidade desses recursos que possam ser investidos. Então, uma ação concreta a gente já fez ontem, estamos aguardando, então, poder finalizar e daí poder anunciar para os senhores essa medida. Eu acho que ela vem bem assim, ao encontro daquilo que se propõe, inclusive, a comissão, e possamos, então, atender maior número de produtores. E também contamos, assim, com a comissão, com os senhores também, no sentido da busca e tal, por mais recursos, né? Eu sei que, como foi tratado ano passado, né, deputado Tairé, na bancada, várias reuniões onde o secretário Cléber sempre se mostrou também sensível, né, assim como outros secretários lá. Então, para que também possamos, logicamente, nosso interesse é poder atender o maior volume de agricultores, né? Mas, para isso, também há necessidade de aporte de recursos, e o papel dos senhores é fundamental para que se consiga esse intento. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para o deputado Praz, né,
para que ele também possa fazer uso da palavra. Em seguida, eu faço também as considerações finais e passo para o deputado Zé Milton, para daí sim fazer o encerramento, porque ele é o autor do requerimento. Excelência, está com a palavra. Obrigado, deputado Altair. Deputado Altair, que é colega de profissão, nós somos técnico agrícola, né? Então a gente já se conheceu nas lutas aí do movimento dos técnicos agrícolas. Me apresentando ao pessoal da secretaria, aos técnicos, né? Sou agricultor, sou produtor de leite, né? Sou mutuário do crédito fundiário, então com certeza estou na agricultura hoje devido a uma política pública do governo federal por ter proporcionado isso, né? Acredito que sou o único deputado hoje que é agricultor, que vive na roça, que vive da agricultura, né? Então essa é a nossa profissão, que todos os dias, né, de manhã a gente levanta cedo lá para tirar leite, né? Agora tive umas férias na propriedade, né, durante esses 30 dias que a gente está aqui, então a gente está aqui, né, em luta, né, dos agricultores, né, familiares, né, pequenas propriedades, que é a grande maioria do nosso estado, né, que produz os alimentos que chegam na mesa de todos os brasileiros, né? Então, com certeza, assim, importante, né, a gente poder ter essa oportunidade. Quando comentaram que estaria vindo a Secretaria da Agricultura aqui, já fiz questão de vir aqui para acompanhar um pouco, acompanhar o programa, né, essa questão do leite bom, que é uma cobrança muito forte lá na ponta, porque realmente, devido à queda de preços, problemas climáticos, aos altos custos de produção que a gente tinha dentro da produção de leite, né, realmente está bastante descapitalizada, né, as propriedades, né? Então a gente precisa sim desse socorro, né? E é importante esse programa que vem, que o governo do estado lança, né? E uma preocupação que nos gera é a questão, principalmente em alguns municípios, né, a dificuldade que nós vamos ter de aplicação dos recursos lá na ponta, né, devido ao baixo número de funcionários, né, da IPAGRE em alguns municípios, né? Nosso município lá de Rio do Campo, ele está muito bem atendido, né? Nós estamos com 3 profissionais, mais um administrativo, que todas as políticas públicas que chegam do governo do estado lá em Rio do Campo, consegue aplicar na ponta, porque tem um efetivo, né, que está lá para atender e assistir os nossos agricultores, né? Mas o município vizinho já nos preocupa. Santa Terezinha tem uma profissional, uma técnica agrícola lá, mais um administrativo que trabalha apenas 2 dias, os outros dias estão lá no Regional do Rio do Sul. Então, ela não consegue, não tem capital humano lá para atender a demanda do município de Santa Terezinha, com mais de 2.500 famílias, né? Então, é um município assim, que nós precisamos que a IPAGRE, que o governo do estado, junto com a IPAGRE, olhe com uma atenção muito especial, não só Santa Terezinha, mas outros municípios, né, que possa ampliar o efetivo, né? Então, quando eu falo da IPAGRE, falo assim com um carinho todo especial, porque a gente sabe do trabalho que a IPAGRE tem. Fui facilitador do projeto Microbacias 2, trabalhei dentro da IPAGRE durante 2 anos e pouco, né? E a importância quando a gente vê a IPAGRE que tem um bom efetivo trabalhando nos municípios. Quando eu assumi a prefeitura de Rio do Campo em 2013, a IPAGRE tinha um profissional. E aí chamamos o coordenador regional lá e disse, não, nós queremos aumentar esse efetivo aqui. E conseguimos entregar lá em 2020 com 3 profissionais técnicos, né? E a diferença que nós percebemos na agricultura, de diversificação de renda e ampliação de renda dos nossos agricultores, porque nós tivemos uma IPAGRE fortalecida dentro do nosso município, é extraordinário, assim, né? Eu sempre tinha um sonho, assim, eu olhava a arrecadação do município de Santa Terezinha e do município de Rio do Campo. Quando o Rio do Campo atingia a arrecadação de Santa Terezinha, nós vamos estar contentes. Entregamos 2020 com uma arrecadação bem superior, porque a agricultura foi diversificada e teve muito mais investimentos e a agricultura cresceu. E quando Santa Terezinha, infelizmente, não consegue ter essa diversificação de renda por não ter essa assistência técnica. Então, precisamos, sim, fortalecer a IPAGRE, né, bem como as outras empresas públicas do ramo da agricultura. Quando o deputado Fabiano veio pedir para assinar esse documento, de pronto a gente já assinou, porque é uma audiência pública muito importante que vai estar podendo discutir o fortalecimento dessas empresas, né, que trabalham a reestruturação e fortalecimento das empresas agrícolas, né, do estado de Santa Catarina, bem como os CEASAs, né, que eu tive a oportunidade de visitar o nosso CEASA de Joinville também, que precisa de uma reestruturação, e os demais CEASA, que vai ajudar bastante na comercialização
bem como a SIDASC, né, que tem seu papel importante aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Sei que me estendendo um pouco, mas também aproveitando a oportunidade dos técnicos da secretaria estarem aqui, nos procuraram alguns agricultores lá no nosso município, falando da questão do Reconstrói, que as cotas se encerraram, tem pouco recurso, né? Não, inclusive foi isso que a gente teve uma demanda, né? E tem do Fundo Estadual de Sanidade Animal, que tem projetos cadastrado no sistema desde o dia 29 de janeiro de 2024 e também não foi pago ainda. Se puder esclarecer alguma situação sobre isso, também a gente agradece. Obrigado. Muito obrigado, deputado Praz. Obrigado por sua participação. A presença de um deputado e produtor rural aqui enriquece a nossa reunião. Eu passaria a palavra para o nosso vice-presidente da comissão, deputado Edilson Massoco, que está online e vai fazer uso da palavra também. Deputado Massoco, a palavra está com Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados que estão aí na sessão. Obrigado pela oportunidade de poder estar me manifestando. Está chegando bem a voz aí? Ótimo. Alô? Ótimo. Alô? Oi? Estamos ouvindo bem. Tá chegando bem? Então, vamos lá. Sim. Cumprimentar os diretores aí da Secretaria de Agricultura, que muito bem expuseram todo o projeto Leite Bom. Apenas com uma sugestão, isso é no meu ponto de vista, os valores até não são valores pequenos, são valores consideráveis. Porém, ele está em 100 mil e outro projeto em 40 mil. Talvez uma sugestão de diminuir esse de 40 para o valor menor e o de 100 também para o valor menor, para oportunizar que mais agricultores, nesse momento, tenham direito a essas linhas de crédito. Temos municípios menores aí que estão contemplando 2 agricultores, por exemplo, com 100 mil reais. Talvez, se nós colocassem 50 mil reais, ajudaria o dobro de pessoas. É apenas uma sugestão, que o governo talvez possa estar vendo isso, a Secretaria de Agricultura também. Mantém-se os recursos, não pode ser ampliado os recursos, horas que já foi divulgado os valores, mas talvez que possa ser diminuído o valor para contemplar mais pessoas. Essa seria a minha contribuição. Muito obrigado, deputado Massoco. Teve 2 colegas deputados aqui, tanto o deputado Massoco como o deputado Praz, fizeram algum questionamento. Então, deputado Zé Milton, eu vou devolver aqui aos nossos colegas da Secretaria da Agricultura para que possam fazer esse esclarecimento. E dentro dessa linha, o diretor Léo já também explicou que, além desses programas, a Secretaria está com outros programas, eu quero parabenizar, porque o que nós temos é uma grande necessidade dentro da cadeia produtiva do leite, como já a cadeia produtiva da suinicultura também passou por esse momento, o deputado Zé Milton ajudou a construir essas propostas e nós trabalhamos juntos, que é o recurso para socorrer em termos de não só de investimento, mas opções para flexibilizar um pouco mais o fluxo de caixa da própria propriedade rural, que é a grande necessidade do momento. Se tratar muito de investimento, a maioria não vão nem conseguir fazer o investimento, mas flexibilizar o fluxo de caixa é uma das maiores necessidades. Então, quero agradecer e passar a palavra aqui para os colegas responderem, e depois dele responder, o deputado Zé Milton, já fica na sequência a palavra para que Vossa Excelência possa fazer as considerações finais e encerrar. Deputado Praz, né? Uma satisfação também tê-lo aqui, poder esclarecer. Acho que o Rio do Campo conheço, né? Eu trabalhei no Alto Vale, também sou, assim como o deputado Zé Milton, né? Nós somos epagrianos, né? Também sou extensionista da Ipagre, né? Trabalhei lá no Alto Vale, então conheço bem a realidade lá, Santa Terezinha, né? Aquela região toda lá, que Rio do Campo, então realmente tem um trabalho, e o trabalho lá, acho que como você bem citou, né? Quando tem uma equipe maior, sim, os resultados são mais visíveis do que quando um está sozinho, né? Só esclarecendo, com relação ao Reconstrói, tem cota, tem recurso. O programa está andando. Se algum agricultor ficou sem atender, nos procure, peça, né, faça contato lá com a gerência regional, lá no município, para ver que nós temos atendido todas as cotas, toda a necessidade de foi, né?
porque o valor que tinha disponível, né, para esse ano, que nós tínhamos 40 milhões disponível para atender, né? E, claro, o Reconstrói, ele tem assim uma diferencial, porque ele tem o tempo, né? O Reconstrói foi esse ano em função da chuva de outubro e novembro. Então, esse tempo já passou. Claro que tem agricultores que precisam reconstruir alguma coisa ainda. Então, esses que têm necessidade, procurem o escritório da IPAGRE, procurem lá, que nós tem recurso ainda para atender esses agricultores. Claro, dentro daquelas regras. Lá foi o caso, municípios que tiveram situação de emergência decretada, agricultores têm que ter sido atingidos, né? E teve danos na sua estrutura lá para recuperar, né? Então, se tiver essa, né, deputado, podem sim procurar, que nós temos o recurso. A outra questão era do... Tá, com relação, na verdade, essa é uma ação da outra diretoria, né, a diretoria Daniela, que controla isso. Ontem ainda eu conversei com ela a respeito, que teve uma demanda também lá do município de Rio do Oeste, né, de Salete, na verdade, a Vitória de Salete, que teve também danos com a apicultura, por exemplo, a destruição lá das caixas de abelha, os enxames todos. A secretaria teve uma demanda, instituiu esse pagamento dos animais que foram perdidos, né, pelas enchentes, tinha um recurso, um volume de recurso, e a demanda que veio foi maior do que o que se previa. Então, aquele recurso que tinha disponível, eram 2 milhões de reais, foi já investido, foram indenizados aqueles agricultores. O que está se fazendo agora analisando, teve alguns processos, inclusive teve algumas dificuldades, por isso que deu, inclusive, uma parada, assim, porque houve, inclusive, algumas denúncias, né? Isso é normal, até processos grandes, assim, sim. Então, teve que se fazer essa análise perfeita dos processos, mas esses processos todos, os que tiveram tramitado na SIDASC o pedido de ressarcimento, eles estão aguardando... inclusive, o secretário está verificando essa questão do recurso, né? Inclusive, ontem até nós estávamos conversando algumas possibilidades de forma de nós podermos ressarcir esses agricultores que ainda estão aguardando lá o pagamento, mas certamente, né, não foi perdido o processo, ele está lá, então vai receber esse recurso. Desde que ele fez o registro, comunicou a perda lá na SIDASC, e o processo foi encaminhado. E com relação à questão que o deputado Massoco levanta, né, a respeito de diminuir os valores, esses valores foram estabelecidos com base nos programas que estão em vigor hoje, né? O PRONAMP também, o limite de enquadramento é 100 mil, e dentro do Financia é 40 mil, né? Que nós achamos que são valores razoáveis para que o agricultor possa fazer um investimento, né? Valores menores, não sei se garantiria um investimento na melhoria da produção, na melhoria do custo, né? E como eu falei antes, se essa nossa proposta lá com o secretário da Fazenda de nós, questão dos recursos, nós vamos conseguir atender possivelmente o dobro dos agricultores que está previsto, né? Então, acho que tem uma dúvida. Nós achamos que diminuir esses valores não atenderia à necessidade. Se aumenta, assim, o número de agricultores, mas com volumes muito pequenos de recursos para ele fazer os investimentos que precisa, inclusive, principalmente naqueles itens que eu comentei antes, que é redução de custos, né, via a implantação de sistema pastoreio a pasto, né, alimentação a pasto, né, o leite, melhoria da qualidade e outras possibilidades de diminuição de custo e também da qualidade do leite, né? Então, se reduzisse esses valores, teria um pouco impacto lá nas propriedades. Perfeito, eu agradeço. Deputado, posso contribuir? Só queria dar uma contribuição. Massoco, meu irmão, vamos para cima, não vamos ficar quietos, não vamos diminuir a agricultura, nós já estamos pequenininhos, vamos crescer o valor de orçamento aí, né? Então, assim... Acho que a tua ideia é boa, precisamos atender mais gente, mas a ideia é assim, vamos buscar mais recurso se nós tiver demanda. Tendo a demanda, vamos atrás de mais recurso, né, Zé Milton? Sim. Né, Altair? Sim. Até para esclarecimento. E aí contamos com o amigo, que o amigo é bom nisso, né? São duas fontes diferentes. Uma fonte
que é o mercado do Pronamp, é que o produtor ele vai fazer o financiamento no banco, a secretaria subsidia até 5% de juros ao ano. Um outro é através do Fundo de Desenvolvimento Rural. Por isso tem essas duas diferenças, né? Só esclarecendo tecnicamente. Só queria registrar a presença do presidente do SINDAP, aqui, o Daniel Nunes de Neves, está aqui presente, participando da nossa reunião. Nós agradecemos a sua presença. Deputado Zé Milton, a palavra está com Vossa Excelência para considerações finais e também o encerramento da reunião. Obrigado, deputado Altair. Quero aqui agradecer a oportunidade e parabenizar ao Léo, ao Croce e também ao Jairo pelas colocações, a Secretaria da Agricultura pela montagem do programa Leite Bom, né, é oportuno, necessário, dado o tamanho dessa cadeia produtiva, e dado o momento também. Né, nós temos saindo aos poucos, né, o preço do leite vem reagindo, mas ainda muito timidamente, mas está reagindo a uma velocidade aí de 5%, 6% ao mês do ganho por valor do produtor, mas a bovinocultura de leite ela é estratégica para a agricultura familiar de Santa Catarina. Em um estado do país tem uma estrutura de produção tão competente quanto a nossa. Nós temos produtores de alta qualidade, deputado Altair. Produzimos aqui mais de 3 bilhões de litros de leite por ano, né? E movimenta uma cadeia produtiva que gera muitos empregos. Então, o governo está de parabéns por lançar esse programa, mas, mais uma vez, eu quero me somar aqui, né, o volume de recurso precisa ser ampliado, né, o Plano Safra, que não chega nunca, né, estamos aguardando o Plano Safra para criar já um mecanismo para isso, então, tentar agilizar o Plano Safra para que seja operacionalizado o mais rápido possível, para que o sistema financeiro possa abrir essas portas. Mas eu quero propor aqui também, deputado Altair, e agradecer mais uma vez ao Léo e ao Jairo, mas propor aqui, primeiro, que me somar na preocupação do deputado Preis com relação à quantidade. Né? Hoje nós temos mais de 40 municípios que não têm mais, Preis, equipe de extensão rural. E muitas estações experimentais estão faltando pesquisadores. E nós temos uma estrutura que, hoje, a única estrutura capaz de chegar, que o governo do Estado tem, que consegue entrar numa propriedade em todos os municípios de Santa Catarina, é a EPAGRE. Então, o Estado não pode perder isso, né? E não é terceirizando a empresa, não, com concurso para as empresas. Temos um concurso em aberto hoje, que dá para chamar quase 200 novos funcionários, mas nós temos hoje mais de 40 municípios no estado de Santa Catarina que não tem mais equipe da extensão rural, o que é um prejuízo muito grande, porque deixa vulnerável até esse programa O Leite Bom. Ele vai bater aonde, se o escritório da EPAGRE não está lá para atender? Tem que criar critérios, talvez, no futuro, de atendimento dos produtores, principalmente da pequena propriedade, para que tenham preferência. E nós gostaríamos aqui de propor, dado que o volume de recursos, pelo que se vê, o tamanho dessa cadeia produtiva, ele não vai atingir a necessidade que nós temos, deputado Altair. Eu quero propor aqui que seja feita um requerimento pela Comissão de Agricultura, né? Eu sou um membro ad hoc desta comissão, para que o plenário da Assembleia reivindique ao governo do Estado, à Secretaria da Fazenda, um aporte de pelo menos o dobro de recursos nesse momento para esse programa, porque ele realmente foi lançado, deu uma repercussão muito grande, o governador Jorginho Melo está de parabéns por isso, mas a gente precisa colocar mais recursos. E dado a importância do setor agrícola de Santa Catarina, praticamente 1/3 do PIB catarinense vem da agricultura familiar e do agronegócio, eu acredito que nós vamos encontrar recursos disponíveis para aportar pelo menos mais 300 milhões de reais aí e atender, dobrar o número de agricultores que essa cadeia precisa. Esse pessoal está muito defasado, é estiagem, é seca, é o preço que caiu, né, por uma questão externa. O produtor de leite catarinense fez a parte dele, investiu em equipamentos, em pastagem, em tudo. Chega na hora de vender o leite, entra leite em pó de outros países, derruba o preço para o produtor
ele vendeu o leite a R$ 3,20, R$ 3,50, acabou vendendo a R$ 1,70, R$ 1,80 no final do ano passado. A gente fez audiências lá em Braço do Norte com a Comissão de Agricultura e avaliamos toda essa questão. Depois vem a questão climática, que também tem causado um transtorno grande e um aumento no custeio da produção. Então, nada mais justo do que o governo de Santa Catarina, através da Secretaria da Agricultura, Léo, implantar um programa desse, colega Jairo, mas ele precisa ter um volume de recurso maior dado a esse momento. Então, eu queria propor aqui que se fosse feito um pedido através do plenário da Assembleia, em nome da Comissão da Agricultura, e eu quero também assiná-lo, solicitando dobrar o volume de recursos a serem aplicados no programa Leite Bom, dado a importância desse programa para esta cadeia produtiva. E, no mais, deputado Altair, só agradecer a sua generosidade e atenção para com esse pedido, sua e de todos os deputados, e é uma grata satisfação para poder estar dividindo contigo esta reunião aqui junto com os demais deputados, né? Você que é produtor, agricultor, eu fiquei sabendo nesta comissão e fico muito feliz disso, saber que também é técnico agrícola, então estamos bem representados, torcer para que você possa, em breve, voltar à Assembleia Legislativa, talvez de maneira permanente com o mandato, ou mesmo substituindo aí os deputados, como você está fazendo hoje. Obrigado, deputado Altair, obrigado ao secretário Valdir Colato, ao Léo e ao Jairo, que nos trouxeram informações importantes a respeito desse programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Sua sugestão será encaminhada ao plenário da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.